Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a enfermeira Analice Grubert e vamos falar sobre a importância do acolhimento. Você também terá uma dica de saúde. Fiquem conosco. Analice, seja bem-vinda aqui ao programa Saúde Ativa. Olá, tudo bem? Obrigada, Day. Analice, temos muitas coisas para falar sobre esta importância do acolhimento, né, do papel do enfermeiro lá quando a gente tem pacientes com diversos problemas de saúde, várias doenças. Mas vamos começar falando sobre as responsabilidades, né, do enfermeiro. Às vezes ela se confunde muito, eu acredito que muitas pessoas que nos assistem às vezes vai ao hospital e não sabe distinguir qual é o papel exato do médico, do enfermeiro, dos auxiliares e técnicos. Fala pra gente. Isso. O papel do enfermeiro, Daiane, ele é um papel muito amplo. O enfermeiro ele tem a responsabilidade de ter uma visão holística sobre toda a estrutura, tanto da alvenaria, que é a parede do hospital, até a sua equipe profissional, o seu técnico, o médico, o psicólogo que está envolvido. E nós somos, além de tudo, educadores. Para a gente poder permear o ambiente harmônico de trabalho, o enfermeiro ele tem que conduzir da melhor forma possível. O que seria esse conduzir? É dimensionar recurso, é dimensionar equipe, é dimensionar o tempo que ele tem para fazer todo o atendimento. Além de dimensionar o que nós temos de atividade no dia a dia, nós temos que educar. A educação ela não fica só restrita à nossa equipe de enfermagem, equipe médica. Ela também se amplia para o nosso cliente. Por quê? Eu preciso educar para que ele entenda como funciona, qual é o direito dele, qual é o dever dele e qual é o caminho que nós temos que seguir na jornada do tratamento que ele tem para ser exposto. É um papel realmente que eu imagino que muitas pessoas não saibam, né, Analice? Isso. Na verdade, muitos acham que é uma atividade muito mecânica. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos a força e a humanização de invadir as pessoas com o olhar. Porque eu não toco a pessoa apenas com as minhas mãos, eu toco com o olhar. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Além de ter a sensibilidade de entender a sua leitura corporal. Porque muitas vezes o que sai pela boca não é o que realmente tem que ser dito. Entendi. Então você tem essa atividade de estar alinhavando todos os pontos para poder levar para a equipe multiprofissional e dali a gente fazer todo um planejamento terapêutico para aquele cliente. É importante a gente ter essa dimensão, Analice, porque muitas pessoas, eu creio, que têm uma ideia de que o papel principal dentro de um hospital, um centro médico, seja lá o que for, seria do médico. E aí é como se fosse uma cadeia. Pós-médico, a gente tem o enfermeiro, a enfermeira e aí o técnico auxiliar. Né? Então, a gente pensa que o enfermeiro ele é o responsável apenas para dar um suporte ao médico, e não é isso. E não é isso. Nós vamos desde o suporte a toda a equipe multidisciplinar, até mesmo no cuidado mais simples que tem, como a administração de uma medicação, um banho, uma troca de curativo, uma escuta ativa que a gente tem para ser feita. É como se nós fôssemos, ou melhor dizendo, nós somos o elo de ligação entre paciente, família e equipe multiprofissional. Porque quem detém toda a informação do paciente é a enfermagem. Sim. O médico ele é o ponto principal, é um fato, só que ele é um momento. Sim. E eu costumo dizer que nós da enfermagem, nós somos o antes, o durante e o depois da vida de alguém. Sim. E aí entra justamente a questão quando você fala família, paciente, ela remete muito ao que eu disse agora no início do programa, que é a importância do acolhimento, né? Como você define o acolhimento na prática da enfermagem, Analice, no dia a dia? Porque, como você realmente disse, vai para além daquela dor, vai para além daquela doença que a pessoa está passando, né? A gente, às vezes, está ali, a dor está forte, mas a gente precisa mais ser acolhido, literalmente, Isso. Né? A escuta ativa, ela é muito importante. Quando eu consigo acolher, porque quando eu escuto, eu dou um ambiente seguro para o paciente, um ambiente confiável para que ele se abra e essa confiança que ele vai depositar em cima da equipe vai reger toda a parte do
tratamento. Então, o acolhimento, ele é o fundamento de todo o processo do cuidar. Porque se eu não confiar em quem está cuidando de mim, eu não vou fazer o uso da medicação, eu vou recusar a medicação, eu vou tornar o ambiente mais hostil. Sim. Então, o acolhimento ele é fundamental para trazer segurança, o acolhimento, toda a estrutura de cuidado, tanto do cliente quanto da família. Você utiliza estratégias assim para promover este ambiente acolhedor? Porque eu imagino que não é simplesmente chegar e fazer. Eu acho que talvez alguma forma no toque, no olhar, alguma coisa que você fala, alguma coisa que você movimenta ali no setor. Existe alguma forma, alguma estratégia que você faz uso, Analice? Isso. Toda ação, ela requer uma reação. Quando a gente pensa numa equipe e espera que ela seja acolhedora com o cliente, a gente tem que fazer todo um trabalho. Para que eu possa ter uma equipe que acolha o paciente, eu preciso de uma equipe acolhida. Então, quando eu penso numa estratégia, primeiro eu penso em acolher os meus. Quando eu acolho os meus, que eu toco, que eu abraço, que eu olho para o meu colaborador ou para o meu paciente, eu já dou uma visão mais empática. Com empatia, a gente consegue todo o círculo, permear todo um círculo de cuidado. E além de estratégias como a educação continuada. É muito importante que a gente tenha uma instituição que seja adepta à cultura de humanização do cuidado, ou adepta ao cuidado centrado ao paciente. Porque hoje a gente vivencia muito nos ambientes, ao longo dos meus 18 anos de jornada, muitos profissionais referindo o paciente como um paciente hostil, difícil de lidar, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar aquele profissional. Por quê? Como que ele foi com aquele cliente, para o cliente ser hostil? É verdade. O que eu vivenciei recentemente foi o internamento prolongado de minha mãe na UTI. E eu sempre trouxe minha equipe muito para o atendimento o mais rápido possível da queixa do paciente. E eu passei por algumas situações do já vou, mais um pouquinho, tô chegando. E isso é muito doloroso. Sim. E ele não é doloroso só porque foi com uma pessoa do meu círculo familiar. Mas do mesmo jeito que é doloroso no meu círculo familiar, ele é doloroso no seu círculo familiar. Sim, claro. Então, estratégias de educação, estratégias de zelo com a equipe, de organização do setor. Quanto mais organizado e limpo o setor estiver, mais fácil de você cultivar harmonia. Também. É verdade. Eu acho isso também extremamente importante, Analice, porque a gente está falando inclusive de ambientes hospitalares, mas eu ouço muito pessoas que estão com parentes em casa acamados, eles falam muito, tem uma enfermeira lá, né? Muitas pessoas falam assim, fulano já saiu do hospital, ainda bem, porque hospital a gente parece que adoece mais, o interessante é estar em casa, no nosso cantinho. Então a gente fala que o enfermeiro ou a enfermeira, para além dos hospitais, eles também ficam com pessoas que estão acamadas. Vocês também são responsáveis por cuidar lá, né? Isso, realmente, dentro do círculo familiar, a cura ela vem mais fácil, ela vem mais de forma mais harmônica. Que o ambiente de hospital, ele é frio. E a depender da estrutura de dimensionamento de equipe, ele acaba se tornando ainda mais difícil de conviver. Sim. E no domicílio, com a presença de família, com visitas constantes, com acompanhamento muitas vezes de netos ou filhos mais novos, porque crianças não podem adentrar o ambiente hospitalar, ele acaba sendo mais fácil realmente. E a condução da equipe no domicílio, ela também tem que ser o mais harmônico, porque afinal eu estou dentro do seu círculo familiar, dentro da sua zona de conforto e fora da minha zona de conforto.
Existe alguma estratégia também para você abordar essas necessidades emocionais dos pacientes, né? E a maioria das pessoas, claro, quando adoecem, elas ficam carentes, né? Literalmente carentes. Precisam o cuidado emocional. Tanto é que hoje a gente fala muito sobre pacientes que têm diversas doenças como câncer mesmo, e eles precisam de uma equipe multidisciplinar. E dentro da equipe, inclusive, tem um psicólogo, porque a questão emocional ela envolve muitas pessoas que param o tratamento porque elas acham que não vai ter mais cura, vão morrer, enfim. Vocês também têm estratégias para essa abordagem emocional, Ana? Isso. Na verdade, o que nós precisamos de uma escuta muito compassiva. Escutar e dar apoio e ter a sensibilidade de dar um retorno positivo, demonstrar que você está escutando. Isso. Um simples sim, um simples balançar de cabeça, ele dá a importância que aquele cliente está precisando. E realmente no atual momento que nós vivemos de muita pós-pandemia, saúde, o emocional ele está muito abalado. Seja do lado do cliente, seja do lado do profissional de saúde, porque neste momento todos nós perdemos. Sim. Nós perdemos muitas vezes pessoas que estavam ao nosso lado na luta, na frente, junto com o nosso cliente. Então isso foi realmente muito doloroso. E então uma escuta ativa, uma validação daquela escuta, um apoio, você inserir um profissional psicólogo no contexto, ou inserir um profissional da assistência social no contexto também é muito importante. Sim. Porque dentro do muro do hospital vai muito além do nosso emocional ou da nossa saúde. Muitas vezes quem está lá está com problema financeiro também. É verdade. A maior preocupação é como que eu vou pagar isso, sim. Né? Nos momentos de instabilidade de minha mãe, embora nós estivéssemos numa unidade pública, a preocupação dela era pagar. Imagina. Então ela fez delírio hiperativo, ela fez todo um contexto de esterilização de dispositivos, agitada, porque ela vinculou como eu vou pagar todo este processo, mesmo sabendo que ela estava numa instituição que tinha toda essa cobertura. E então o que passa é um contexto muito maior, tipo um líder da família, geralmente, seja ele o homem ou a mulher que esteja internado, que é quem detém as finanças da casa, ele tem a preocupação, ele sabe quando o boleto vai chegar, Sim. Sabe que o dia do boleto passou. Sim. Então, isso tudo gera um desconforto, gera uma agitação, gera um estresse, uma extrema vontade de ir embora. E na extrema vontade de ir embora, vai gerar o quê? A desarmonia entre a equipe, alguns contextos assim que vão fugir se a equipe não tiver inteligência emocional de resgatar a harmonia no momento ideal. Engraçado, eu queria falar com você justamente sobre essa importância da equipe estar alinhada. Mas a gente agora vai para um breve intervalo, já já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje é com a enfermeira Analice Grubert. Estamos falando sobre a importância do acolhimento. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de diversos outros programas. Semanalmente, a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Analice, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a equipe, né? E a importância, eu queria te perguntar sobre isso, a importância desta união, né, desta sintonia da equipe para o resultado final também do trabalho, porque não adianta só você, vamos lá, estar a par de tudo, se comportando desse jeito se o restante da sua equipe não faz um trabalho correto e alinhado, né, às necessidades reais dos pacientes e o que vocês também precisam dentro do ambiente de trabalho. Isso, eu acabo dizendo muitas vezes que o exemplo ele convence. Não adianta eu pregar para minha equipe para que ela seja humana, mas eu também tenho que dar o meu exemplo. Eu também tenho que lidar de forma humana com eles e de forma humana também com o meu cliente para que eu consiga arrumar todo esse cenário.
muitas pessoas pensam que é só andar com a prancheta na mão. É verdade. Né? E na realidade, não é só o andar com a prancheta na mão ou com a caneta no bolso. Você tem que arrumar todo o contexto. Você tem que trazer a equipe e não é faça o que eu faço, mas você tem que agir de forma com que você consiga atingir eles para que eles também tenham a mesma atitude. É moroso, é difícil, mas a partir do momento que você lança o olhar para eles e mostra que eles são extremamente importantes, que eles são o vínculo do conhecimento, da ocorrência, os nossos braços, a equipe técnica, o físio, o psicólogo, eles são nossos braços, nossos ouvidos, nossas pernas dentro do cuidar. Sim. Então, eles precisam se sentir importantes também. Com certeza. E todo mundo precisa reconhecer. Como a gente reconhece isso? A gente pode reconhecer em inúmeras formas. Sim. Financeiramente. Porque hoje nós viemos de umas jornadas extenuantes, extremamente cansativas. Tem pessoas que têm 2, 3 jornadas num dia de 24 horas. Como que você vai ser humano? Como que você vai sorrir? Como que você vai cuidar se você está extremamente exausto? É complicado. Isso. E por que você está cansado? Por que você está exausto? Largue de um emprego. Mas não é essa a realidade. Como que uma mãe de família vai sustentar a sua família, sendo que às vezes o marido está desempregado, ou o marido que trabalha na área de saúde, a esposa está desempregado, tem 2 ou 3 filhos para cuidar? Você acaba se submetendo a essa necessidade de múltiplas tarefas. Por quê? Porque você precisa de remuneração, porque infelizmente não se encontra numa remuneração só. É verdade. É complicado mesmo, É complicadíssimo. E assim, na verdade, é lidar com essas emoções dos pacientes, mas de alguma forma internamente vocês se alinharem para lidar com as de vocês, porque vocês podem estar ali no papel de enfermeiros, atuando, mas são seres humanos. Seres humanos. Com problemas, não estão doentes porque está tratando daquela pessoa doente. E quando a gente fala de emoções, Ana, eu queria te perguntar como é que vocês também lidam com pessoas que têm essa dificuldade de expressar as emoções, de botar para fora o que realmente precisam, porque eu imagino, né, que na rotina de vocês, no dia a dia, como eu falei, vai para além da dor física. Né? Às vezes tem outras emoções ali que inclusive estão dificultando o resultado positivo do trabalho ali, né? Às vezes até da alta médica. A cabeça da gente, você mais do que eu sabe que comanda muita coisa. Como também vocês lançam estratégias para lidar com essas pessoas que têm essa dificuldade de expressar o que sentem? Isso. Geralmente a gente tem que ser muito paciente. Porque quando você lida com o eu de outra pessoa, você não pode ser invasivo. Sim. Mais uma vez eu volto a falar na escuta compassiva, na paciência. É muito importante que a gente consiga vincular com aquele cliente. Muitas vezes, possa ser que eu não vincule, mas eu, enquanto enfermeira, eu tenho que alinhar e descobrir quem dentro da minha equipe vai conseguir vincular mais fácil. Sim. E aquela pessoa vai ser a minha linha de comunicação com aquele cliente. Então, a gente vai ter que trabalhar com toda a equipe multiprofissional, envolver psicologia, assistente social, deixar o médico a par dessa situação, porque aí a abordagem dele também vai ter que ser diferenciada. Sim. Então, a gente vai ter que mobilizar de forma com que a gente consiga puxar da melhor forma. Ao longo da pandemia, nós passamos por diversas situações que eu acho interessante a gente citar, embora já tenha ido embora, mas acontece atualmente. Eu fiz um atendimento de uma jovem de 28 anos e ela estava muito grave, e ela tinha indicação de ser entubada no plantão. E foi naquela fase muito triste, que é onde muitos comentavam que quem era entubado morria. Teve essa fase mesmo. E ela não queria ser entubada. E puxando todo o histórico dela, ela tinha um filho. Na época, o filho tinha 2 aninhos. Na semana seguinte, o filho faria 3 aninhos de idade. E aquilo lá mexeu muito. Porque, quer queira, quer não, você acaba se envolvendo, você acaba amando,
você acaba, porque, como eu sempre falo, eu deixo de cuidar dos meus e eu passo a cuidar dos seus. Sim. Então, eu precisava cuidar dela naquele momento. E eu fui o vínculo de afeto e confiança que ela teve. E aí eu comecei a resgatar a história. Sua mãe está aqui. Seu filho vai fazer 3 anos de idade. Você não quer ver ele completar? Você não quer ver ele ir para a escola? Qual é o seu medo? E ela, naquele momento, ela não abria o medo dela. E na tratativa de convencimento, acabou que ela aceitou a intubação comigo segurando a mão dela. Ah, meu Deus do céu. E foi muito interessante, porque ela passou num limite entre a vida e a morte muito próximo. Chegou a fazer hemodiálise, ficou extremamente grave. E chegou um momento que a gente pensou que não teria mais perspectiva de sobrevida, de vida, né? Só que ela passou por isso. Do tubo ela foi para a traqueostomia, da traqueostomia ela decanulou, teve alta da hemodiálise porque a função renal melhorou. E aí eu voltei para ela, sentei ao lado dela e segurei a mão dela. Eu falei assim, eu gostaria de conversar com você. Ela falou, eu também. Aí ela pediu desculpas. E eu achei tão interessante ela ter pedido desculpas por ter adiado tanto o processo. Mas ela falou assim, eu estava com medo. Sim. O medo, ele toma uma proporção muito grande nas nossas vidas, porque às vezes nem a rua você cruza. E ela não estava cruzando a rua que ela precisava cruzar. Sim. E a gratidão dela, após todo o incidente, por ver o filho, ou ter a oportunidade de conviver com ele, levá-lo para a escola, vê-lo crescer, foi muito bom. Então, eu já digo para toda a nossa classe, nossa categoria, seja técnico, seja enfermeiro, seja médico, nunca o tempo é perdido. Você pode passar, às vezes, a manhã inteira com o paciente. Você pode atrasar todo o seu serviço, mas nunca o seu trabalho vai ser perdido. Não é mesmo? Nunca. É uma vida. É uma vida. É uma vida ali que você pode salvar, porque se a pessoa está se negando e você não tem o que fazer, você pode dizer, então, tudo bem, é uma vida perdida, que como ela sobreviveu, poderia ter sobrevivido, né? A gente está falando realmente a palavra correta, que é se humanizar, é tornar... E eu acho que isso é válido para qualquer caso, né, Ana? Tanto de pacientes graves, como a gente está falando aí dos tratamentos para Covid, quanto das coisas mais simples, né? Eu falo, muitas vezes eu brinco com a questão até de uma consulta, às vezes você está com um mal-estar e parece que você vai para uma consulta, o médico fala tanto com você, conversa tanto que você sai bem, sem medicação, né? E muitas vezes acontece também o oposto, de você chegar e nem te olham, não percebem, porque eu falo para as pessoas que a gente parece que está mais carente, né? Acho que esse mundo corrido, as coisas para ontem, as pessoas não estão se escutando, não estão se tocando, as redes sociais fazem com que a gente se afaste. Então, a gente às vezes precisa só disso, de carinho, de atenção. Um abraço. De um abraço, exatamente. Um abraço. Eu queria falar até assim, o que você percebe nessa questão mais humanizada, quando você faz esse tratamento mais humanizado. Mas eu só queria antes que as pessoas assistissem um vídeo que fala sobre quais são os fatores de risco da hipertensão. O Dr. Drauzio Varela explica um pouquinho mais, então assistem e a gente volta já já. Hoje a medicina sabe como funciona o sistema circulatório que mantém a pressão constante nas artérias. Mas o que provoca o aumento da pressão arterial ainda é um mistério. Mas é possível nós nos defendermos da hipertensão, porque alguns dos fatores de risco já são muito bem conhecidos. Um deles é o histórico familiar. Se um dos pais é hipertenso, a chance do filho desenvolver a doença é de 25%. Se os dois pais são hipertensos, a probabilidade aumenta para 60%. A idade é um fator da maior importância. Crianças e jovens podem ter hipertensão, mas o diagnóstico é feito por volta dos 35 anos de idade. Aos 50 anos, quase metade da população sofre de pressão alta. Porcentagem que sobe para 70% ao redor dos 70 anos de idade. Por isso, a necessidade de medir a pressão regularmente aumenta com a idade.
Na meia-idade, o risco de hipertensão é maior para os homens, mas na casa dos 50 atinge mais as mulheres. A etnia é um dado importante. A hipertensão é mais comum em pessoas negras. Nelas, pressão alta costuma surgir mais cedo e progredir mais rapidamente. Não deixe de medir a pressão com regularidade, especialmente se você tem hipertensos na família. Nesse caso, a prevenção deve começar na infância. A partir de 1 ano, os pediatras já começam a medir a pressão das crianças. Você falou aí do caso da paciente que aceitou o tratamento. Então, você analisa e observa isso claramente, Ana, que quando vocês têm esse tratamento humanizado, o retorno com certeza e o emocional desses pacientes com certeza há uma grande melhora. Com certeza. Com o cuidado humanizado, o cliente ele vai se sentir mais seguro, ele vai ter maior adesão ao tratamento. Por quê? Porque ele vai confiar no que a equipe está expondo para ele. Porque não é simplesmente você prescrever uma medicação ou você preparar uma medicação. Você tem que chegar e falar assim, senhora, veja, este medicamento serve para isso, vou estar funcionando uma veia do braço da senhora para que a gente possa fazer essa medicação. A senhora pode sentir isso ou pode não sentir. Então é muito importante esse cuidado humanizado. Por quê? Quando o paciente está seguro, ele vai confiar e ele vai aderir. A adesão ao tratamento pode até reduzir a perspectiva do tempo de internamento. Exatamente. Entendeu? Eu acho isso muito importante. Já ocorreu inclusive comigo, de eu passar numa emergência, estava com algum problema e ninguém me explicou, chegou e já colocou. E aí a gente não tem como, a gente está vulnerável, era uma das coisas que eu queria falar contigo. Isso. A gente está extremamente vulnerável, pode ser uma enxaqueca, eu já fui para o hospital com uma crise de enxaqueca, já também por uma pressão alta. Parece que é uma coisa simples, uma enxaqueca, mas a gente está vulnerável, a gente está com dor, a gente está se sentindo sozinho, o dia está péssimo. E já aconteceu de o profissional colocar lá o soro, a medicação e não me falar. E a gente associa só coisas negativas, é muito raro a gente associar a coisas bacanas. Eu disse, meu Deus, aí já pensei em casos que eu vi na internet, e será mesmo que é isso que a pessoa está aplicando? Será que não é uma dosagem maior? Será que está certo? Será que não... Sabe, várias coisas. E aí, imagine alguém que está com pressão alta passar por essa situação de pressão sobe mais, Mais né, ainda. Nós vivemos assim num mundo bastante desconexo, onde você adoece e você acaba ficando sozinho. E você vai sozinho buscar apoio. Tá desse jeito. Estamos. E infelizmente, é pela correria do dia a dia. A sensação que eu tenho muitas vezes é que a gente vive na corrida dos ratos. Né? A gente corre e esquece do principal. E em todo esse atendimento, Daiane, ele tem um protocolo a ser cumprido. E no protocolo, a gente tem que chamar o cliente pelo nome, porque é muito gostoso você chegar num lugar e a pessoa lhe reconhecer pelo nome. É verdade. Desde do mercadinho de esquina até uma instituição de renome, o nome que você tem, ele tem que ser chamado, né? Sim. E nos protocolos de segurança você tem que falar o nome, você tem que falar a medicação que você está fazendo, o procedimento que você vai executar, mas o principal é o tocar e o olhar nos olhos. É verdade. Não adianta, não há protocolo no mundo que consiga aquecer um coração sem o olhar nos olhos, o tocar na mão. Muitas vezes a pessoa não vai gostar de ser abraçada porque ela está com dor, ela está irritada, mas é um toque. É você tocar a mão, você tocar no ombro, você demonstrar que você está preocupado com a melhora dela. Sim. É perguntar se você quer que ligue para alguém da sua família para vir lhe buscar. Ou um simples, você tem como ir embora? É verdade. É tão simples. Mas para a pessoa que está necessitando naquele momento, é como se você estivesse preocupado com o amanhã dela também. É verdade. E a gente está precisando muito disso, né? Todas as vezes a gente traz as mesmas dicas aqui na área da saúde, né? Beba água, faça atividade física, se alimente bem. Eu acho que neste caso, inclusive, trazendo para a questão da enfermagem, acolha. Né? Acolha, ouça, abraça. Cuide. A gente está falando de um profissional específico que
que está lá com pessoas que estão doentes, com algum tipo de problema de saúde, mas isso eu falo para o dia a dia. Às vezes a gente só precisa ser ouvido, sem tantos julgamentos, entende? Porque, assim, a gente já está vivendo, gente, num mundo tão cruel. O outro sempre sabe o que é melhor para você. Muitas vezes ele não sabe nem qual caminho que ele vai percorrer. Mas para você, especificamente, ele sabe qual é a sua dor e como solucionar o seu problema. Ele não te escuta. Ele só sabe que a solução do seu problema é esse. Sendo que ele não está vivendo aquela dor, né? Não está. Ele não sente aquela dor. Não, e o que você viveu na sua vida, né, podíamos ser irmãs gêmeas, mesmo pai, mesma mãe, passando por problemas semelhantes, mas cada um sente de uma forma. E vai abordar aquele problema de uma forma. Então, assim, é um mundo já muito cheio de julgadores. Eu sei o que é melhor, como você escolher, se você tem que ter filho, se você tem que casar, em que trabalho tem que estar. Mas escutem mais, escutem. Eu acho que a gente tem um livre-arbítrio, a opinião da gente para o que a gente quer da nossa vida. Exato. Né? Insira o seu familiar no cuidado, ou eu como enfermeira, eu inserir o cliente no cuidado, o paciente no cuidado, é muito importante. Exatamente. Porque como eu vou saber o que é melhor para a Daiana? Pois é. Ela quer tomar banho de manhã ou de tarde? A rotina é de manhã, não. Então eu vou dar banho de manhã. Sim. E não é essa a realidade. Sim, se não interfere tanto. Se isso tiver interferência, por exemplo, no banho, realmente, no tratamento em si para uma melhora, aí a gente segue a regra. Mas se não é o que me deixa mais confortável, eu sinto frio pela manhã, ou enfim, vai para tarde. Eu acho que isso falta, é o que eu estou falando, a gente traz essa abordagem para a nossa vida. Né, do escutar, a gente já trouxe aqui um psiquiatra, as altas taxas de suicídios, mas às vezes era um amigo que poderia ter atendido o telefone e ter dito, estou aqui, está tudo bem, estou chegando. Né? Coisas que deveriam ser evitadas apenas por um abraço, um olhar, uma ligação. Um acolhimento, né, Ana? Com certeza. E assim, eu ficaria com você horas, a gente saiu aqui da pauta, teriam muito mais perguntas, mas a gente precisa encerrar. E eu agradeço realmente a sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço por ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho do que eu vivo, né? Do meu acolhimento, do meu carinho, do meu amor, não só profissional, mas também com todos os seres que passam pelo meu convívio. E a gente até aproveita, Ana, e parabeniza, né? Dia 12 de maio foi o dia do enfermeiro e a gente, assim, parabeniza você e todos os profissionais que trabalham, assim, com tanto amor, tanto carinho, a gente agradece. Quem já passou aí pelas emergências da vida, quem já precisou ter um enfermeiro em casa sabe o quanto é importante o papel de vocês neste acolhimento e realmente acelerar a nossa melhora. O nosso muito obrigada, tá? Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. E parabéns a todos os enfermeiros também que nos assistem, que estão aí pelo mundo inteiro. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá!